Olá, sejam bem-vindos ao blog Tu Espectros. Vamos dar início então à segunda parte da nossa aula sobre o apóstolo Paulo, sobre São Paulo. Peço-lhes perdão porque de fato demorou um pouco para a publicação desta segunda parte da aula, devido a alguns problemas que tive, falta de tempo e alguns compromissos mais urgentes, acabaram impedindo-me de dar prosseguimento e de gravar, até mesmo no mesmo dia em que eu havia gravado a primeira parte da aula a respeito de São Paulo. Pois bem, infelizmente não foi possível, porque naquele dia muitas coisas aconteceram e a semana foi um pouquinho turbulenta. Então, mas hoje estamos aqui para retomarmos então para a aula de Paulo, darmos continuidade e concluirmos a explicação então com esta segunda parte da aula a respeito de São Paulo, um arauto do Espírito, conforme o segundo capítulo do livro de Daniel Hopes. Muito bem. Tínhamos visto então uma série de acontecimentos na vida de Paulo, vimos como foi importante esse trabalho missionário dele, a maneira como ele de certa forma seguia um cronograma de evangelização, mas como o apóstolo Paulo primeiro se dirigiu aos judeus, para depois aos pagãos, uma série de coisas bastante interessantes a respeito da atividade missionária do apóstolo Paulo foi tratada na primeira aula. Agora, eu gostaria de começar essa segunda aula fazendo um pequeno resumo de algumas viagens mais importantes do apóstolo Paulo e fazer um breve comentário acerca destas viagens. Vamos lá então. Um dos primeiros locais em que o apóstolo Paulo visitou já no mundo helênico foi Listra. Claro, ele já havia estado em Antioquia, depois ele volta para Jerusalém, conforme nós vimos. De Jerusalém, então, em que ele decide dar prosseguimento a toda a sua atividade missionária. De lá, um dos primeiros lugares ao qual ele se dirige é Listra. Lá em Listra acontecem umas coisas muito interessantes. Bom, em primeiro lugar, ele realiza alguns milagres lá em Listra. E, como consequência de um destes milagres, o apóstolo Paulo acaba sendo confundido pela população pagã daquela cidade com o deus pagão Hermes, e passa, inclusive, a ser idolatrado como tal, como Hermes. Ao passo que Barnabé, que estava acompanhando Paulo nessa viagem, foi tido por Zeus. Ou seja, os dois ali acabaram recebendo títulos de divindades pagãs, que era exatamente aquilo que eles não queriam que acontecesse. Eles estavam ali para falar de Cristo, para falar de Deus, mas um povo extremamente acostumado com o maravilhoso, com o supersticioso, acabaram tendo-os por divindades. Porém, esse amor do povo, como sempre na história, passa muito rápido, porque é também em Listra que o apóstolo Paulo chegará a ser apedrejado em decorrência de uma de suas pregações, ficando inclusive com chagas, com feridas nas mãos e nos pés, também na fronte, também nessa parte do rosto e nas costas. Ou seja, uma lembrança, uma marca visível de Cristo crucificado em seu corpo, marcas estas que o apóstolo Paulo levaria pela vida inteira. Não foram chagas sobrenaturais, mas mesmo naturalmente sendo produzidas em decorrência das pedradas que ele levou, serviu para marcar então um pouco em sua própria carne aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo havia sentido durante a sua paixão. Bom, uma outra parada, digamos, importante do apóstolo Paulo foi na ilha de Chipre. Em Chipre ele conseguiu a conversão do procônsul, isso quer dizer um alto funcionário romano. Aqui nós jogamos por terra toda aquela mentalidade marxista de cristianismo, de que o cristianismo primitivo era uma religião dos pobres. Não, na pregação de Paulo nós temos aí já exemplo das pessoas das altas sociedades convertidas, inclusive em Jerusalém nós tínhamos visto na primeira aula homens de relativa importância
infância que já possuíam uma certa simpatia para com o cristianismo. Então, o cristianismo não é uma religião dos pobres, o cristianismo é uma religião, Cristo veio para todos, né? Para todos. É claro que os pobres, por não terem o consolo dos bens materiais, acabam encontrando um consolo muito maior e por isso também se achegam mais rapidamente a Deus, porque eles não têm a barreira que muitas vezes os elementos de riqueza acabam criando em nossa relação com Deus. Mas, muito bem, é lá em Chipre que o apóstolo Paulo ganha finalmente o nome de Paulo. Eu estou tratando ele aqui de apóstolo Paulo, parece um pouco anacrônico, porque ele ainda não se chamava Paulo. É agora em Chipre que ele troca o nome de Saulo por Paulo. Por que ele fez essa troca? Afinal, porque ele deixou o nome que ele havia recebido da sua tribo de Benjamim por Paulo, um nome romano. Duas razões. Primeiro, humildade. A palavra Paulo, em latim, derivada de Paulum, que significa pouco, poderia ser interpretada aqui no sentido de o menor, né? Já que ele, como se ele quisesse se considerar como o menor dos apóstolos. Mas há também um outro significado muito profundo que explica essa troca. Para os orientais, o nome, ele tem uma força praticamente sobrenatural. Quando o apóstolo Paulo deixa o seu nome judaico e adota um nome romano, ele já deixa muito claro qual é agora o impulso, em que direção vai o seu impulso missionário. O seu impulso missionário agora não é restrito, não deveria ficar restrito aos judeus, mas recorrer todo o império, buscar conversões em todos os lugares por onde Roma havia passado. Ou seja, praticamente todo mundo conhecido até então. De Chipre, o apóstolo Paulo volta para Jerusalém. E aqui nós temos o primeiro concílio apostólico. Nós temos aquele concílio apostólico que fez com que a igreja finalmente se abrisse para o futuro. Não que ela já não tivesse feito isso antes, mas agora as decisões são formais e devem ser obedecidas pela igreja no mundo inteiro. Finalmente, neste concílio em Jerusalém, a respeito deste concílio, nós podemos ler no livro de Atos 15, no capítulo 15 do livro de Atos, onde os apóstolos se reúnem para decidir, de uma vez por todas, qual seria a relação entre cristãos e judeus. E aqui nós temos uma prova da catolicidade da igreja. Da catolicidade. Como a igreja, desde o princípio, era católica. Católica em todos os seus sentidos, mas principalmente na concepção de universal. Havia nesse concílio uma oposição relativamente forte entre os judaizantes e os helenizantes. E essa oposição era vista até mesmo dentro do colégio apostólico, dentro do grupo dos 12. Por exemplo, o apóstolo Tiago, ou melhor, dentro do grupo dos 13, se nós incluirmos o apóstolo Paulo. Tiago, primo de Jesus, uma pessoa de muita autoridade naquela comunidade de Jerusalém, ele, por exemplo, era favorável a uma postura mais judaica, né? A uma posição mais próxima do judaísmo. Talvez o respeito às leis mosaicas, talvez não uma abertura completa para todos, mas uma espécie de pré-âmbito judeu deveria ser ensinado às pessoas antes de elas se converterem ao cristianismo. Enfim, o apóstolo Tiago possui uma mentalidade claramente judaizante, mas não aquele não que o apóstolo Tiago, não que São Tiago fosse judaizante no sentido estrito do termo, como eram outras pequenas heresias que já começavam a se formar na comunidade primitiva, em hipótese alguma. Mas ele possuía assim uma certa tendência ao favorecimento de certas prescrições judaicas. Já o apóstolo Paulo era o arauto da corrente contrária, helenista, que não via necessidade de se guardar quaisquer preceitos da lei mosaica. Pois bem, e quem saiu vencedor neste concílio? O grupo de Tiago ou o grupo de Paulo? A verdade é que nenhum dos dois saiu vencedor. Os dois perderam de certo modo. Por quê? O que ficou decidido pelos apóstolos com Pedro à cabeça foi o seguinte, que os cristãos não estavam obrigados a seguir as prescrições mosaicas. Ponto para o apóstolo Paulo. Vitória do apóstolo Paulo.
Porém, para não escandalizar os irmãos mais tendentes a este lado judaizante, os cristãos deveriam se abster de algumas coisas. Ponto para a corrente de Tiago. Então, nós temos aqui uma certa derrota de dois partidos, mas uma derrota que servirá à vitória da igreja. E veja, nós não temos uma mentalidade sectária, né? Do tipo, não, como se o apóstolo Paulo dissesse, não, eu recebi uma revelação divina, uma coisa no meu coração, e por isso eu vou fundar a minha igreja, o meu cristianismo, como vão fazer mais tarde alguns. Também o apóstolo Tiago poderia ter tomado a sardinha para o seu lado e dizer, não, mas peraí, o sangue que corre dentro de mim é um sangue familiar àquele que correu no sangue de nosso Senhor. Então eu tenho direito de abrir uma nova igreja, eu vou lá e vou abrir uma nova igreja, porque eu não concordo com isso daqui. Muito pelo contrário, há uma obediência total àquilo que ficou decidido pela igreja, com Pedro encabeçando o colégio dos apóstolos. E aí o que eles fazem? Eles pegam e mandam documentos, né, talvez a primeira encíclica, que deveria circular por todas as igrejas, dando então para que fossem executadas as determinações tidas no Concílio de Jerusalém. Então, nós temos a catolicidade da igreja. As igrejas não eram independentes entre si, né? Mas todas elas dependentes do colégio apostólico, com Pedro à cabeça. E os apóstolos se submetiam também à vontade dos superiores, ou dos seus pares. Lembrando que Pedro não era um par, né? Ele não tinha a mesma autoridade dos outros apóstolos, a autoridade dele era superior. Porém, os apóstolos se submetiam então à vontade de Pedro e do restante do colégio apostólico, sem nenhum espírito sectário, né? Sem nenhum espírito sectário. Então, para aqueles que querem buscar um cristianismo primitivo, né, talvez nós encontremos alguma instituição ainda hoje onde esse espírito sectário não existe, né? Em que o que nós temos é justamente isso: o conjunto dos sucessores dos apóstolos que tomam uma decisão com alguém sucessor de São Pedro encabeçando essas reuniões, e isso tudo é tido como norma para a Igreja Universal, para a Igreja toda, para a Igreja Católica, a Igreja que está no mundo todo, né? Então, é exatamente isso que a Igreja Católica faz ainda hoje, que os apóstolos faziam lá atrás, na sua essência. Muito bem. Lá nas regiões da Grécia, o apóstolo Paulo, então, estando ali nas regiões das planícies de Troia, naquela mesma região onde Aquiles outrora combatera para salvar o mundo ocidental, para salvar a Grécia, e naquela mesma região de onde Alexandre partira para conquistar todo o Oriente, aquele ponto das planícies de Troia, ali na Ásia Menor, onde na região mais ou menos ali onde a Turquia, onde a Grécia, mais na Europa Oriental do que na Ásia Menor, mas bem naquela região ali, onde tantas pessoas, onde tantos grandes homens fizeram grandes coisas, e que parecia já ter uma vocação natural para a conquista, é dali que o apóstolo Paulo decide então partir para a conquista da Europa. Até então ele tinha ficado muito restrito àquelas regiões mais gregas, mais orientais, mais ali da Ásia. Mas então ele finalmente decide, até porque ele já havia sido advertido por uma visão em que aparece um macedônio, ou seja, um europeu, digamos, né, um ocidental convidando a vir pregar naquela região. Então, advertido por essa visão, o apóstolo Paulo decide partir para a Europa para a conquista de novas terras para Cristo, né? Só que na Europa nem tudo foram flores para o apóstolo Paulo, muito pelo contrário. Em Atenas ele já teve um revés muito grande. Como era Atenas da época do apóstolo Paulo? Atenas era uma cidade decadente. O racionalismo exagerado dos atenienses haviam levado os atenienses a simplesmente negarem tudo. Então, eles não acreditavam praticamente em mais nada, né? E esse racionalismo
casado com o humanismo pagão. O que é um humanismo pagão? O humanismo pagão é aquele humanismo em que as pessoas acreditam que elas podem ser boas umas para com as outras, independentemente de religião. A religião não teria nenhum efeito na bondade natural do homem, né? Esse humanismo pagão casado com esse racionalismo excessivo criou em Atenas um grupo, uma civilização de céticos praticamente, né? E o apóstolo Paulo então até tenta argumentar, citando até escritores pagãos, relacionando Deus desconhecido com Jesus, fazer algumas analogias para conquistar o coração daquelas pessoas. Mas quando ele chega no ponto da ressurreição, que é algo que repugna a mentalidade pagã, o apóstolo Paulo simplesmente não foi compreendido e acabou ficando ali falando sozinho. Resumindo, a atividade de Paulo em Atenas foi um fracasso completo. Mas isso fez com que Paulo compreendesse que o cristianismo não era uma filosofia, como era o estoicismo, como era o ceticismo propriamente dito, o cinismo, o platonismo e tantas outras. Muito pelo contrário. O cristianismo, ele não é uma demonstração puramente lógica, mas ele é um fato. É Deus que se fez carne, Deus que se encarnou, Deus que veio para a história, que rompeu na história verdadeiramente, e que trouxe uma mensagem, a mensagem da cruz, que deve ser vivida e não compreendida de maneira puramente racional. Então é aqui que o apóstolo Paulo vai rever um pouco os seus conceitos de missão, né? Vai rever um pouco os seus conceitos de missão. E dali, então, ele parte para Corinto, né? Lá em Corinto, a coisa parecia que ia ser muito pior do que em Atenas, porque em Atenas, aqueles racionalistas haviam rejeitado Cristo. Agora imagina Corinto. Para vocês terem uma ideia, a degradação moral de Corinto era tão grande que a pessoa mais famosa, uma das pessoas mais famosas de toda a história da cidade, havia sido uma prostituta, Laís. A prostituta Laís era uma das pessoas mais admiradas. Nossa, mais ou menos como hoje se faz com pessoas públicas que demonstram ter bem pouco apreço por valores morais, mas acabam sendo exaltadas porque realmente aparecem tanto que as pessoas acabam gostando delas por alguma razão que até elas mesmas desconhecem. E em Corinto aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Essa Laís se prostituiu tanto que acabou sendo uma das personagens mais respeitadas da cidade. Imaginem o grau de degradação que é ter uma prostituta como uma pessoa altamente admirada por um povo, né? Muito bem. Também lá em Corinto havia um culto a Afrodite Pandemos, que era um culto completamente imoral, que exigia inclusive atos sexuais em honra a esta deusa, né? Era o que eles chamavam de prostituição sagrada. E então esta cidade, Corinto, totalmente perdida do ponto de vista humano, acabou sendo ganha para Cristo. E ali, aquela Corinto pecadora permitiu que em seu seio nascesse uma comunidade sólida e muito amada pelo apóstolo Paulo. Tanto que ele dirige a Corinto várias cartas. 2 delas chegaram até nós, mas pelo próprio contexto dessas cartas nós percebemos que outras foram escritas. Então esta cidade pecadora acolheu a mensagem de Cristo com muito mais ardor do que os racionalistas e intelectuais atenienses. Aqui, o reconhecimento das próprias faltas valeu muito mais do que o orgulho da inteligência. Bom, outro ponto de parada muito, muito interessante destas viagens do apóstolo Paulo foi em Éfeso, né? A comunidade de Éfeso não fora formada pelo apóstolo Paulo, mas sim por um certo Apolo, do qual sabemos muito pouco, né? E que parece que esta comunidade não possuía fundamentos muito sólidos. Havia até uma certa inclinação para a magia, entre aquela pequena comunidade formada lá em Éfeso. Então, o apóstolo Paulo em Éfeso acaba colocando ali os pingos nos is e resolvendo alguns problemas de doutrina que estavam ocorrendo ali.
No final do apostolado de Paulo, acontece um fato muito curioso e que já mostra um pouco, pelo menos uma, das facetas da perseguição que os pagãos vão infligir aos cristãos. Perseguições cruéis que, eu não sei porquê, mas desapareceram dos nossos livros de história. Todas as humilhações, as vexações que os cristãos passaram nestes primeiros anos da nossa era são simplesmente omitidas na história, né? Não sei porquê. Deve ser porque talvez narrá-las vai ocupar muito espaço, e ocupando muito espaço vão precisar de mais papel, e daí vão ter que derrubar mais árvores, e aí toda essa mentalidade naturalista vai ser ferida. Então, mas todas as humilhações que a Igreja Católica passou naquele primeiro momento, elas não são narradas. Mas, enfim, ali então nós vamos ter um incidente interessante em Éfeso ainda. O apóstolo Paulo, ele vai acabar ganhando inimizade de um fabricante de ídolos. Por quê? Porque ele viu o seu mercado diminuir drasticamente, uma vez que muitos habitantes de Éfeso já haviam se convertido ao cristianismo, e ele acaba levantando uma rebelião contra o apóstolo Paulo. De Éfeso ele parte para a região da Galácia, que a prova disso são as epístolas aos Gálatas. Lembrando que Galácia não é uma cidade, mas uma região da Grécia. E, de novo, ele volta, depois de todo esse itinerário, ele volta para Jerusalém. Volta consciente já de que em Jerusalém o seu destino de Marte começaria a ser traçado. O apóstolo Paulo era um homem plenamente consciente de que a verdade necessita de sangue para vencer, e ele não recusa completar em sua carne aquilo que faltava à paixão de Cristo. E, mesmo sabendo de todos os perigos que o aguardavam em seu retorno a Jerusalém, ele volta para a cidade santa, mesmo assim. Bom, feito aqui então este panorama geral acerca da atividade missionária do apóstolo Paulo, nós podemos passar para a análise de algumas características próprias do apóstolo Paulo, das suas características de orador e escritor. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não era um escritor e nem mesmo um orador no sentido clássico do termo, O grego que ele utilizou nas suas epístolas é um grego relativamente fraco. Não é um grego que pode ser comparado, por exemplo, ao grego de um Tucídides, ao grego dos poetas da Grécia, enfim, aos gregos das pessoas mais eruditas da antiguidade. Não. No sentido clássico, o seu grego é muito padece de bastante aramaísmos. Quer dizer, o apóstolo Paulo pensa em aramaico, que era a língua, provavelmente a primeira língua que ele deveria ter aprendido. Ele pensa em aramaico, mas escreve em grego. Então, o que acontece é muitas vezes são expressões tipicamente do aramaico utilizadas no grego. Para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, claro, isso não acontece nos escritos de Paulo, não desta forma tão intensa, igual eu vou colocar agora, mas apenas para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Imagine uma pessoa do Brasil que soubesse inglês e precisasse escrever uma carta em inglês a expressão "a vaca foi para o brejo", e resolvesse traduzir isso literalmente, escrevendo em inglês esta frase, algo do tipo "the cow went to the swamp". Bem, um inglês ou um americano que lesse essa frase ficaria completamente perdido, não entenderia nada. Para ele não faz nenhuma ideia, nada significa imaginar uma vaca indo para o brejo, a não ser uma vaca realmente indo para o brejo. Ele não entenderia que esta frase significa, por exemplo, que as coisas deram errado, Então, o que acontece? O nosso brasileiro hipotético deveria ter pensado numa frase em inglês similar, com um significado similar a esta, para então escrever. Mas não escrever "a vaca foi para o brejo" com todas as letras assim. Então o apóstolo Paulo fazia um pouco disso, não de forma tão gritante, mas às vezes ele escrevia coisas típicas do aramaico em grego. A formação do apóstolo Paulo era aquela formação típica do Oriente, a qual nós podemos observar ainda hoje, que era aquele conhecimento oral,
né, daquele menino que ficava aos pés do Rabino Gamaliel, ouvindo seus ensinamentos e procurando memorizar o ritmo, o jeito de se utilizar as palavras, a concatenação das ideias, etc. Não se ficava na frente de um rabino escrevendo e copiando o que ele está falando, mas retendo tudo na memória. Isso mostra porque os antigos tinham uma memória prodigiosamente melhor do que a nossa, porque eles conseguiam, eles não dependiam tanto de elementos visuais para poder realizar suas obras. A capacidade de ouvir deles era impressionante, a ponto deles fazerem várias citações de outros autores numa mesma obra. Isso tudo porque apenas ouviram, né? Bem, mas mesmo faltando a Paulo estes dotes de orador e escritor extraordinário, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E é em Paulo que nós encontramos definições fantásticas e frases espetaculares acerca de elementos da fé cristã. Um dos momentos mais belos dos escritos do apóstolo Paulo é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, em que ele define caridade. Aquilo é praticamente insuperável, né? Ali nós temos uma tangível, uma palpável inspiração do Espírito Santo, uma inspiração divina ali naquele escrito, né? Muito bem. Uma outra característica do apóstolo Paulo é o seguinte, que o apóstolo Paulo, embora fosse um arauto do Espírito, né, esse Espírito do qual ele era arauto, era o Espírito que dava sentido à realidade. Paulo sempre marcou, em seus escritos, em sua obra missionária, sempre deixou claro que o Verbo de Deus se fez carne e morreu na cruz. É Cristo crucificado, loucura para os gentios, escândalo para os judeus. É este que eu prego. Não é um cristianismo maravilhoso, em que tudo vai dar certo, em que você vai ser rico, você será feliz. Não é este o cristianismo verdadeiro. Não é este o cristianismo defendido pelo apóstolo Paulo, mas o da cruz, o do tome a sua cruz e carregue. Saiba que a felicidade perpétua nessa terra não existe, muito pelo contrário, aqui deveremos sofrer por amor a Cristo. Felicidade perfeita apenas no céu. Então o apóstolo Paulo não descuida deste elemento fundamental da realidade, né? A prova de que o apóstolo Paulo cuida muito bem da realidade é que os seus escritos estão sempre ligados a elementos do cotidiano. O apóstolo Paulo, por exemplo, trata sobre as desordens morais em Corinto, inclusive até mesmo um caso, se não me engano foi em Corinto, um caso de possível incesto que pode ter acontecido ali naquela cidade. Ele trata sobre a parousia, a volta de Cristo em Tessalônica. Por quê? Porque os tessalonicenses estavam agitados, querendo saber quando Cristo ia voltar, de que jeito ele ia voltar, se ele ia mandar um sinal, ia mandar alguma informação prévia. Enfim, aquela comunidade alvoroçada recebe as instruções de Paulo de como proceder em relação à parousia, né? O apóstolo Paulo trata da família, lembrando que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, uma só igreja, assim como a esposa deve ser submissa ao marido, né? Também amá-lo. Então, um elemento que, quando nós estudarmos um pouquinho sobre a cultura de Roma nesta época, será essencial para nós vermos que esta mentalidade de amor mútuo que deve haver entre os esposos será um elemento fortíssimo de desagregação de todo mundo pagão, né? O apóstolo Paulo trata do trabalho, né? Até mesmo o comunista Lenin, ele lembrará de uma frase de Paulo. Até Lenin vai citar o apóstolo Paulo. Paulo disse: quem não quer trabalhar, que não coma, né? E dá outras prescrições também na carta a Filemon sobre a maneira como um servo deve ser tratado. Então, são essa santificação no dia a dia que nós podemos encontrar na obra do apóstolo Paulo, né? Muito bem. Espero que tudo esteja ficando muito claro. Lembrando que quaisquer dúvidas que vocês tenham, eu estou à disposição para respondê-las. Basta deixarem uma mensagem, ok? Mas
havia ainda uma velha questão da comunidade cristã que ainda não havia sido resolvida plenamente. E que questão era essa? Era a famosa questão dos helenistas, da querela, das disputas entre helenistas e judaizantes, né? Ainda as coisas não estavam plenamente acertadas, né? E o apóstolo Paulo era a melhor pessoa para dar solução a este problema. A melhor pessoa. Por quê? Porque ele era judeu, né? Da tribo de Benjamim, como ele fazia questão de lembrar, mas que havia crescido em todo um ambiente helenista, em todo um ambiente influenciado pela cultura grega. Então, ninguém melhor do que São Paulo para poder contribuir para uma solução definitiva ao caso da relação entre os cristãos, o mundo judaizante e o mundo helenizante, né? Mentalidade, melhor dizendo, judaizante e mentalidade helenizante, né? Só que, embora o apóstolo Paulo houvesse obtido embora ele houvesse saído em parte derrotado e em parte vitorioso daquele concílio de Jerusalém, e embora a corrente helenista houvesse vencido, o apóstolo Paulo sabia muito bem adaptar-se às circunstâncias, né? Ele era um homem sábio. Lembrando que não era porque a corrente helenista havia vencido que ele ia sair por aí avacalhando com tudo que fosse do judaísmo. Muito pelo contrário. É o apóstolo Paulo que impõe que Timóteo fosse circuncidado, que ele passasse pelo rito da circuncisão. Por quê? Timóteo era de família judaica. Se Timóteo não passasse pela circuncisão, isso seria um elemento de escândalo. E para evitar o escândalo, não porque o rito da circuncisão significasse alguma coisa para um cristão, nada disso, mas para evitar o escândalo, exige que Timóteo seja circuncidado. Porém, quando ele vai tratar com Tito, ele não exige que Tito passe por esse ritual. Por quê? Porque Tito era filho de pais pagãos. Não faria nenhum sentido para Tito passar por aquele ritual. E ele não ter passado não seria escândalo para judeu nenhum. Aliás, era a coisa mais normal do mundo um judeu, um pagão, não passar pela circuncisão. Então, veja, ele sabe fazer muito bem manter muito bem este equilíbrio, evitando o escândalo. E é Paulo também o protagonista de uns eventos que são sempre que é sempre levantado pelos protestantes para levantar objeções ao primado do apóstolo Pedro. Porém, as objeções levantadas contra o primado do apóstolo Pedro servem para, na verdade, reafirmar a tese católica, reafirmar o fato de que Pedro possuía uma autoridade superior aos demais apóstolos. Trata-se do episódio acontecido em Antioquia, narrado pelo próprio Paulo. Paulo diz que resistiu a Cefas, a Pedro, face a face. Muitos protestantes chegam e dizem, tá vendo? Se Pedro fosse um papa, né? Se Pedro fosse um líder dos apóstolos, por que o apóstolo Paulo, que nem fazia parte do colégio primitivo dos apóstolos, teria tido então essa audácia de confrontar o seu superior hierárquico, né? Ainda mais dessa maneira tão veemente? E, segundo, se o Papa é infalível, como vocês católicos acreditam, por que então que Paulo corrigiu um erro de Pedro? Então Pedro errou. Então mesmo que Pedro tivesse tido alguma autoridade, Pedro tendo cometido algum erro, provaria que nenhum Papa, nem Pedro, caso tivesse sido um Papa, estaria isento de erros. Então temos dois fatos aqui a favor da mentalidade anárquica da igreja primitiva, em que não havia uma autoridade superior à outra, mas onde todos possuíam a mesma autoridade. Porém, quando nós analisamos o acontecimento com mais cautela e mais calma, vamos ver que, de fato, Pedro possuía uma autoridade superior aos outros apóstolos, e a atitude de Paulo apenas confirma isso. Em primeiro lugar, tem que deixar claro que o Papa é infalível quando trata de moral e fé e moral, questões relativas à doutrina católica. Um Papa não erra neste sentido. Agora, é claro que o Papa pode errar quando for falar de biologia, ele pode errar no seu comportamento pessoal, afinal ele peca também, como todos os seres humanos, precisa se confessar, como todos nós, né?
O apóstolo Pedro comete um erro de comportamento, de postura. Por quê? No concílio de Jerusalém, tinha ficado decidido que os judaizantes não teriam que ser especiais só porque eram judeus convertidos ao cristianismo. Não. Todos os cristãos eram chamados ao mesmo amor de Cristo, à mesma igreja, à mesma fé, ao mesmo batismo. Porém, em Antioquia, o apóstolo Pedro começa a se comportar de um jeito que dava a entender um certo favorecimento em relação aos judaizantes. E os pagãos convertidos ficaram um pouco chateados, pensando assim, nossa, o apóstolo Pedro só anda com os judeus, só fala com os judeus, só dá risada com os judeus, e nós? Por que ele não fica perto de nós também um pouco, né? Está tudo do lado dos judeus. E aí o apóstolo Paulo puxa carinhosamente, sem dúvida nenhuma, a atenção de Pedro, por amá-lo. Também é dever de um irmão corrigir o outro, para que o outro haja corretamente. Né? E por quê? Porque o apóstolo Pedro, apenas com o seu exemplo, não precisava falar nada. Só com o exemplo podia arrastar multidões a acreditar que de fato o cristianismo era uma seita judaica. Né? Embora o apóstolo Pedro nunca tenha ensinado isso. E o comportamento dele, talvez ele não tivesse a intenção de passar essa ideia. Mas, levado por algumas circunstâncias, acabou agindo assim. Então, o apóstolo Paulo chama a atenção dele. E o apóstolo Pedro reconhece o seu erro. Se o apóstolo Pedro não possuísse uma autoridade mais elevada, o apóstolo Paulo não ia precisar chamar a atenção de Pedro. Bastaria que o apóstolo Paulo dissesse assim, gente, não liga para o que o Pedro está fazendo não, basta vocês olharem para o exemplo dos outros 11 apóstolos. Afinal, de que vale o exemplo de um só, quando todos os outros 11 estão agindo corretamente? Ou então o apóstolo Paulo teria deixado para lá, teria ele mesmo começado a ter falado para o pessoal ali, olha, não liga para ele não, ouçam o que eu estou falando. Muito pelo contrário, ele corrige o apóstolo Pedro para que todos possam seguir o exemplo correto de Pedro. Então aqui fica patente a autoridade superior que o apóstolo Pedro possuía na igreja primitiva. Muito bem, então o apóstolo Paulo, trabalhando juntamente com essa mentalidade helenista e universalista de cristianismo, trabalha para a projeção de um novo homem. Que homem seria esse? Não seria nem pagão, nem judeu, seria cristão, membro da igreja, que seria a sociedade comum, a qual seriam chamados todos os homens, independentemente da raça, da língua, de qualquer outro fator, tendo apenas a fé, e não a situação econômica, não o idioma, não elementos culturais, qualquer outra coisa, como força de união. Não isso, mas unicamente a fé. Para isso, o cristianismo não poderia ser reduzido a um sentimentalismo, nem tampouco a um intelectualismo orgulhoso, em hipótese alguma. O apóstolo Paulo condena tanto o orgulho da inteligência quanto a submissão à natureza. Este será um combate duro que o apóstolo Paulo fará contra essas duas tendências: a submissão à natureza, estou com vontade, vou fazer, e também o orgulho da inteligência. O apóstolo Paulo procurará sempre mostrar que a carne deve ser mortificada e que a inteligência só tem valor mesmo, e ela só é verdadeiramente sábia quando ordenada para um fim sobrenatural, que é o próprio Cristo. E é dentro deste conceito que o apóstolo Paulo faz com que o cristão seja um homem livre por excelência. Por quê? É um homem que poderá viver no estado mais totalitário do mundo, e os nossos mártires dão provas disso, mas que mesmo estando em um estado opressor, ele é livre, porque venceu a si mesmo. Vencendo a si mesmo, ele não teme a nada, nem mesmo a morte. E esta será uma das causas, uma outra causa, além dos interesses financeiros que os pagãos estavam reclamando com a propagação do cristianismo, como foi o caso lá em Éfeso,
Agora nós temos aqui um outro elemento que vai contribuir para a ruína do Império Romano e a substituição daquele por um mundo cristão, que é o seguinte: a liberdade pela qual os cristãos lutaram, né? Porque a partir do momento em que os cristãos se recusavam a fazer sacrifícios aos imperadores, sacrifícios do incenso ou prestar culto às divindades pagãs, os cristãos proclamavam a sua liberdade de crer em um único Deus e morreram por ela, morreram por Cristo, né? Mostrando que eram então homens livres por excelência. No século XIX, alguns historiadores tentaram ver uma contraposição entre o que era ensinado por Cristo e o que era ensinado por Paulo, como se Paulo houvesse traído a mensagem verdadeira de Cristo. Isso é uma babaquice que não tem tamanho, é uma tremenda bobagem isso, né? Toda a doutrina de Paulo se encontra na mesma linha do ensinamento de Cristo. Não há oposição, mas tão somente uma diferença de acentuação. Um enfatiza Cristo, pelo que nós temos ali nos evangelhos, enfatiza mais um aspecto da doutrina, né? Ali mais ligado ainda ao judaísmo. Já o apóstolo Paulo acentua mais o elemento universal, mas não é original do Paulo. O próprio Cristo já havia dito, né? O próprio Cristo havia dito: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, vejamos que não há uma oposição entre as doutrinas, em hipótese alguma, né? Mas sim, Cristo não veio para ser Messias apenas dos judeus. É verdade, foi para os judeus que a mensagem veio primeiro, mas nascida ali, ela deveria percorrer o mundo todo. Bom, acho que a respeito da doutrina do apóstolo Paulo, nós podemos ficar por aqui. E vamos voltar agora para alguns elementos mais biográficos, propriamente ditos, do apóstolo Paulo, tá? Lembremos que o apóstolo Paulo já havia pressentido que, estando em Jerusalém, as coisas não iriam se sair tão bem assim para ele. Em Jerusalém ele havia muitos inimigos, né? Então ele tinha saído das suas viagens, naquelas regiões ali da Europa Oriental e da Ásia Menor, e voltado para Jerusalém. Em Jerusalém, um profeta chamado Ágabo, né, prevê que o apóstolo Paulo será entregue aos pagãos, se ele for a Jerusalém. Mas mesmo tendo sido alertado, o apóstolo Paulo prossegue em sua viagem. Não teme aquilo que lhe espera e vai à cidade santa. Mas, embora ele não tenha medo, ele possui preocupação por duas razões. Primeira razão: ele teme não ser bem tratado pelas autoridades cristãs de Jerusalém, porque a comunidade cristã em Jerusalém, conforme nós vimos, sempre permaneceu com um certo ranço judaizante. Em segundo lugar, ele temia os judeus fanáticos, que poderiam causar uma revolta contra aquele apóstata, né? Como o apóstolo Paulo era considerado pelos judeus. O primeiro caso, né, deste maltratamento por parte dos cristãos de Jerusalém se mostrou infundado, um temor infundado, porque ele foi muito bem recebido, né? Apenas o que os cristãos de Jerusalém pediram era que o apóstolo Paulo se prestasse a alguns rituais tipicamente judaicos, para não escandalizar os irmãos. E o apóstolo Paulo se submeteu a esses rituais judaicos. Ele fez o retiro do Nazir, que era uma espécie, o retiro de Nazir, melhor dizendo, que era uma espécie de consagração e de voto que se fazia a Deus. Também fez algumas abluções, tudo isso para mostrar a sua fidelidade à lei, né? Mas quanto à segunda hipótese de um ódio por parte dos judeus, né, não dos cristãos judaizantes, mas dos judeus mesmo, este sim se mostrou bastante fundado, né? E o apóstolo Paulo foi então acusado formalmente de ter introduzido gregos pagãos no templo, que era proibido. Ou seja, tinha sido acusado de sacrilégio, de ter profanado um lugar santo, né? E como que as coisas se desenrolam? Se desenrolam mais ou menos assim. Há um tumulto em torno da pessoa do apóstolo Paulo, ali em Jerusalém, e as autoridades romanas responsáveis por aquela região convidam-no a se explicar junto a elas, né? Então, o apóstolo Paulo começa a falar e a multidão se acalma um pouco. Quando ele reafirma a sua missão, recomeça toda a confusão. O apóstolo Paulo é preso,
condenado a algumas flagelações. Os romanos, quando não sabiam por que condenar alguém, sempre recomendavam algumas flagelações, né? Só para mostrar serviço. E quando está para ser açoitado, o apóstolo Paulo faz um comentário muito interessante. E aqui nós temos essa preparação de Deus na vida do apóstolo Paulo. Porque quando ele vai ser açoitado, algo que poderia machucá-lo gravemente, talvez até levá-lo à morte, né, ele lembra que ele é cidadão romano. E aí o funcionário romano mostra-se completamente desconfortável diante daquela situação. Né? O que ele faz? Para resolver o caso, chama o apóstolo Paulo. É claro, ele não podia ser açoitado então, como cidadão romano. Chama o apóstolo Paulo e o coloca em confronto com algumas autoridades judaicas. Né? E o apóstolo Paulo, de maneira muito astuta, levanta uma questão sobre a ressurreição. Né? E nesta questão sobre a ressurreição, ele acaba jogando os partidos judaicos um contra os outros. E ele mesmo acaba saindo de fininho desta bagunça criada entre fariseus e saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Bom, de lá o apóstolo Paulo então é levado a Cesareia, por questões de segurança. A sua presença em Jerusalém era bastante perigosa, né? Mas em Cesareia a coisa ficou um pouco enrolada, né? Os governadores, as autoridades romanas não faziam nada, deixavam o tempo passar, pura e simplesmente. O apóstolo Paulo, um pouco cansado de todo esse vai e vem, acaba apelando para César. Como cidadão romano ele tinha esse direito, né? E fala que quer ir a Roma, quer que o seu caso seja julgado pelo próprio imperador, né? E acaba então acaba sendo, como ele estava fazendo uso de um direito, acaba sendo conduzido a Roma. A ida do apóstolo Paulo a Roma é uma história, parece assim, é inacreditável, porque ela é cheia de peripécias, cheia de pequenos acontecimentos muito marcantes. E ali tudo está envolvido ali. Por exemplo, o apóstolo Paulo passa por um naufrágio, então quase não chega a Roma. Uma cobra o morde, se não me engano, na mão, né? Mas não o fere. E mesmo nesta viagem como prisioneiro, ele continua a sua atividade missionária. Porque quando ele passa a sua atividade missionária, porque quando ele passa pela ilha de Creta, ele funda uma comunidade lá. E é provável que tenha chegado finalmente a Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Por volta do ano 60 depois de Cristo. Só que em Roma não conheceu apenas a presença do apóstolo Paulo, né? Voltando um pouquinho nessa história, né? Então paramos aqui no ano 60. Voltando um pouquinho, talvez vamos colocar aí uns 20 anos antes, a comunidade romana estava já florescendo. Não foi o apóstolo Paulo, nem mesmo o apóstolo Pedro que fundaram, né? Não foram eles quem fundaram aquela comunidade romana. Mas era aquela comunidade romana se fortaleceu e no coração do apóstolo Paulo tomou um lugar tão grande que nós podemos perceber todo o amor do apóstolo Paulo pela comunidade cristã em Roma na sua epístola aos Romanos, que, embora não seja a primeira carta do apóstolo Paulo, ela encabeça a lista das epístolas de Paulo, ela vem em primeiro lugar. Né? E por que o apóstolo Paulo quis ir a Roma? Porque ele sabia que a cruz tinha que ser implantada no coração de todo aquele mundo no qual ele estava inserido. E este coração era a cidade de Roma. Roma, o que era Roma nesta época, senão uma mistura de raças? Pouquíssimos eram latinos da pura estirpe, descendentes de Bruto, o libertador de Roma, que na antiguidade havia matado o último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, descendentes de todos aqueles Cipiões, a família dos Cipiões, muito famosa e muito venerada em Roma pelos grandes generais e grandes libertadores que teve. Enfim, latinos de puro sangue eram pouquíssimos. Roma concentrava em si uma mistura muito grande de raças.
E é claro que entre todas essas raças havia ali também judeus, né, que formavam uma comunidade importante ali. Havia uma sinagoga grande. Aliás, os judeus eram muito amigos dos imperadores. Eles circulavam com bastante liberdade nas mais altas esferas do Império Romano, né? As origens, como eu havia começado a dizer há pouco, né, da comunidade romana, da comunidade cristã em Roma, são incertas, nós não temos certezas. O que aconteceu para que a mensagem evangélica chegasse ali? Foram as trocas comerciais entre os judeus de Jerusalém que ouviram a mensagem de Cristo e os romanos? Foi o retorno dos judeus de alguma peregrinação a Jerusalém? Foram missionários cristãos que não são encontrados, cujos nomes não são encontrados na Bíblia? Não sabemos. Mas sabemos que quando o apóstolo Paulo chega ali no ano 60, aquela comunidade cristã já está formada, né? Pouco antes dessa chegada do apóstolo Paulo a Roma, por volta então do ano 54, 55 mais ou menos, e isto é um acontecimento narrado tanto por Suetônio quanto pelo livro de Atos. Só para esclarecer, Suetônio foi um historiador romano que viveu mais ou menos na época em que os apóstolos viveram. Alguns desses apóstolos, ou melhor, mais ou menos na época em que os primeiros sucessores dos apóstolos viveram. Suetônio deve ter vivido por volta dos anos 120 depois de Cristo, aproximadamente, né? E Suetônio narra um acontecimento de 70 anos antes do período em que ele mesmo viveu, provavelmente consultando os arquivos do Império. E isso que ele narra é confirmado pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Houve entre os judeus de Roma algumas dissensões, alguns tumultos, alguns conflitos, e o imperador Cláudio achou por bem expulsar os judeus de Roma. Entre esses judeus encontram-se Áquila e Priscila, que serão colaboradores importantes do apóstolo Paulo durante as suas missões, né? Lá em Corinto. Essas dissensões em Roma provavelmente devem ter surgido por causa da propaganda cristã, que deve ter agitado ali a comunidade judaica, né? Agora, também havia na própria comunidade cristã dissensões típicas, adivinhem só, entre helenizantes e judaizantes. E o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, escreve a importância do povo de Israel para o cristianismo, porque é provável que aquela comunidade cristã tenha tido um zelo universalista e helenista um pouco exagerado, querendo negar a própria, talvez até o Velho Testamento, negar tudo que viesse de Israel. O apóstolo Paulo escreve dizendo, peraí, não é bem assim não, né? A mensagem passou primeiro pelo povo judeu, agora se estende a todo mundo, é verdade, mas há elementos importantíssimos que fundamentam a fé cristã. Suetônio, quando narra essa expulsão de Cláudio, essa expulsão dos judeus por parte do apóstolo Cláudio, já coloquei o imperador Cláudio aqui entre os seguidores de Cristo. Mas aquela perseguição feita pelo imperador Cláudio contra os judeus, que havia expulsado os judeus de Roma, e consequentemente nesse bolo todo também foram os cristãos, já que os pagãos ainda não conseguiam entender muito bem o que era um cristão, o que era um judeu. Para os pagãos era tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, o Suetônio, quando narra este fato, diz assim, que o Cláudio tomou esta decisão de expulsar os judeus por causa das agitações causadas por um certo Crestus. O Suetônio estava um pouco mal informado, porque Crestus, primeiro que não é Crestus, é Cristo, e segundo, porque Cristo não estava em Roma causando agitação nenhuma, mas era a mensagem de Cristo levada pelos primeiros convertidos à cidade de Roma, que deve ter agitado alguns elementos da sinagoga ali. Mas conforme eu disse, Paulo não foi a única presença ilustre na comunidade de Roma. Não foi a única presença ilustre, não. Também ali houve uma outra presença importantíssima, que foi a presença do apóstolo Pedro.
eu vou, ainda nessa segunda parte da aula, eu vou tratar desta presença do apóstolo Pedro em Roma, né, numa subparte, digamos assim, desta segunda aula, tá certo? Então, esta parte sobre o apóstolo Pedro está num outro vídeo e não neste, ok? Eu vou falar sobre Pedro e sobre, então, a consumação do martírio do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo em Roma, num próximo vídeo, ainda fazendo parte desta segunda parte da aula sobre o apóstolo Paulo, tá certo? Até o próximo vídeo, então.